Olá, pessoal. Eu sou Letícia Meyer, sou diretora comercial e sócia da Fiber Meyer. Estou aqui hoje com umas feras de marketing e vendas. Prazer, pessoal. Juliano. Eu sou o pai do Carlo, fundador da AN1, e obrigado pelo convite de estarmos aqui hoje. Marcel aqui, o pai da Olivia. É um prazer estar com todos aqui e vai ser uma honra trocar esse papo com todos sobre marketing, sobre vendas, sobre esse prêmio aí, top de marketing. Boa noite, pessoal. Marcelo aqui, diretor da MIP Solutions. É um imenso prazer estar participando com vocês aqui essa noite, discutindo essas maravilhas que nós construímos juntos aí. E tá só começando, né? É isso aí, a gente está reunido aí para falar, então, contextualizando, né, sobre a premiação do Top de Marketing, que foi a premiação que a Fiber Meyer foi agraciada, então, no mês de outubro, que é uma premiação muito importante da DVB, uma das maiores do sul do Brasil, se não a maior, né? É mais tradicional, né? É a mais tradicional, com muitos anos. A própria DVB é uma instituição com muita tradição, né, em marketing e vendas, muito respeitada, e a gente se orgulha muito de ter recebido esse prêmio. E a gente está aqui para discutir os caminhos que levaram a essa premiação, como ele foi construído, como foi um trabalho de muitas mãos, né? E a gente vai trazer, com certeza, aqui insights e conteúdos muito úteis para muita gente. Sim. Muito bom, muito bom. Eu já tenho uma primeira pergunta, pessoal, para abrir aqui. E eu queria entender como foi esse caminho, né, da Fiber Meyer até conquistar esse prêmio, né? Quais foram os principais momentos que ela passou durante a história dela e tudo mais. Então eu vou fazer uma pergunta, tu tem tempo? Porque são 46 anos. É uma história longa, mas é uma história bonita, né? E eu vou tentar resumir um pouco, é importante resumir, até porque o tempo é limitado. Mas fizemos 46 anos esse ano, em 2024. E eu entrei na Fiber Meyer em 2014, né? Então tá fazendo 10 anos que eu trabalho na empresa. Sou sócia, uma empresa familiar, a Fiber Meyer, vocês bem sabem, né? Foi fundada pelo meu pai lá em 1978. Quem são eles? Os meus sócios? Sim. O meu pai, Ademir, que fundou a empresa lá em 1978, junto da minha mãe. Seu Ademir Meyer. Seu Ademir Meyer, Eu falo, é meu pai, né? A empresa familiar tem isso, né? Seu Ademir Meyer, meu pai, fundou a empresa. Meu irmão está trabalhando lá desde jovem, né? O Ramsés Meyer também é hoje diretora de operações da empresa. A minha irmã do meio, a Cíntia, que é diretora administrativa da empresa. E eu sou a caçula, hoje sou diretora comercial. E estou CEO da empresa eleita esse ano para guiar os próximos passos para os próximos ciclos de crescimento que virão. Abraços para eles. Abraços para eles. Meus sócios e minha família, amo eles como sócios e como família também. Acho que é uma bênção grande, assim. Tem muita gente que fala, foi empresa familiar, vocês não brigam. Não. O que acho que é uma baita receita de sucesso. Acho que sim. Eu tenho a honra de acompanhar vocês desde 2008. Eu não era nem nascida na Fiber Meyer. Pois é. Entre idas e vindas, né? E sempre que trabalhei em projetos e vi um ambiente muito afável, né? Entre vocês, assim. Claro que nos últimos anos trabalhei com mais intensidade, mas realmente muito bom ver esse ambiente familiar muito bom, né? É raro, eu acho, né? É raro. Tu também, Marcelo, tem entradas em outras empresas familiares, né? Sim, na verdade, as empresas familiares, elas apresentam muitas coisas, muitos cenários diferentes, assim, né? E a gente vê coisas tristes, às vezes, né? Famílias se degladiando e brigando por causa de negócios, enquanto outras prosperam por causa dos negócios. Unidas. É. E, bom, a empresa, então, remonta, né, o início da história lá em 1988. Enfim, eu entrei na empresa em 2014, meus irmãos já trabalhavam lá, o Ramsés e a Cíntia. E eu lembro que lá em 2019, a gente comemorou o recorde de faturamento da empresa, né? Porque sempre assim... 19 isso. Em 2019. Que é importante, na tela aqui, pessoal, tá passando algumas fotos da premiação, tá? Aqui, por exemplo, tá o Ramsés, ó, né? Então, só para ficar contextualizado que estão aqui eles, né? Vulgo meu irmão mais velho. Gremistão. Gremistão, claro, toda a família. E eu lembro em 2019, a gente comemorou, teve até um artigo na revista do Sebrae, né? E na época, veja só como são as coisas, né? Na época, a gente segurando o faturamento para não sair do simples. Veja a mentalidade que se tinha até então, né?
Claro que a gente queria crescer, mas assim, né, organicamente. Então, quando meu pai fundou a empresa do zero, o crescimento foi muito orgânico. E pensa, né, fundou do zero, não tinha nada, 3 filhos, na época não 3 filhos, né, mas enfim, 3 filhos pequenos. Então, assim, a ousadia nos negócios, ela é limitada quando a gente tem uma responsabilidade tão grande, né? E um conhecimento empírico, né? Um conhecimento não técnico, não tão acadêmico, e que se construiu na base da boa vontade, de muito trabalho, muita disciplina, Do- acordar cedo, ser honesto, né? Aquele negócio Sempre. que seu pai deu o exemplo, né? De construir uma empresa como construiu, né? Sim, Então, nenhum demérito, pelo contrário, pura virtude, né? De chegar onde exatamente. chegou. E eu lembro que quando eu entrei em 2014 e 15, ele disse que o sonho dele era profissionalizar a empresa, porque para quem não sabe, né, a fibra de vidro, que é o nosso negócio, assim, ela essencialmente, a maioria das empresas é muito artesanal, né, um processo muito artesanal. Então, ele disse que o sonho era que a gente profissionalizasse a empresa, né, eu tive, ao contrário dos meus irmãos que sempre trabalhavam lá, eu tive experiências fora, né, trabalhei em outras empresas, enfim. E aí, a gente foi buscar tecnologia, fomos inclusive pra França, visitar a feira, conhecer, né, em 2015, enfim. E lá em 2019 a gente decidiu, então, investir em tecnologia, né, investir num processo automatizado, então, porque até então era tudo Um processo fabril um processo fabril. diferenciado. Exatamente, tecnologia mesmo, porque até Sair então, da manualidade, sair do processo artesanal, Uhum. exatamente. E aí a gente investiu, né, tivemos essa coragem de investir lá em 2019, muito também pelo resultado do ano, né, tinha Uhum. sido até então o nosso melhor ano. E em 2020 veio a pandemia. E aí a gente inaugurou o processo novo, o processo Fabril, o processo de pultrusão, que é que faz os perfis que a gente tá colocando aqui na mesa, né? São perfis estruturais, enfim. Não vou fazer uma venda agora. O pitch de vendas tá montado, mas não é. E logo que a gente startou o processo, veio a pandemia, né? 3 meses depois. E foi um banho de água fria, mas eu digo assim, 2020 foi um ano de sobrevivência, né? Graças a Deus a gente manteve todos os empregos, né? Mas foi um ano, claro, de decréscimo de faturamento em relação a 19, que tinha sido um ano até então O melhor. o melhor, né? Incertezas, né, que tinha no período. Muito, imagina. A gente estava entrando, né, começando a fabricar um produto não era novo para nós, no nosso trabalho, né? A gente já utilizava ele de outros formatos de fornecimento, né? Mas fabricando era nosso começo, assim. E aí veio a pandemia, né? E meu pai idoso, né? Meu pai já tava aí com seus 70 anos quase. E na época, né? Idoso, um pouquinho acima do peso, hipertenso. E a gente, né? Enfim, Pondera tudo. pondera, né? Não existe negócio que vale a tua saúde, tua vida, tudo. Sim. E aí a gente deu para-te quieto, tu fica em casa. É. E como é que vocês adaptaram o negócio de vocês durante esse período, né? Que foi um período bem delicado, né, para todo mundo. Sim. Como vocês continuaram a crescer, enfim, como é que foi isso? 2020 não foi um ano de crescimento, 2020 foi um ano de sobrevivência, né? Então, 2020 foi um ano que a gente usou de todos os artefatos que o governo deu e propôs para todas as empresas, para que as empresas justamente sobrevivessem. Sobrevivesse. E a gente sobreviveu, os empregos sobreviveram, né? Porque, enfim, pessoas são importantes, manter o emprego das pessoas, né? E aí, o que aconteceu em 2021 foi o que aconteceu com muitas empresas, que foi a demanda reprimida que 2020 gerou, né? Então, todas aquelas demandas de investimentos, enfim, tudo, né? 2021 veio, bum! Explodiu o faturamento em 2021. A gente triplicou os valores de 2019 em 2021. Então, a gente tinha 2019, o recorde de 2020 a gente encolheu, 2020, 3 vezes mais. E aí, oba-oba, claro, né? Que ótimo, né? De se comemorar, né? Quase enlouquecemos. De Foi tanto bem trabalhar, desafiador, de né? tanto contratar pessoas e Contratando pessoas e Entregas. entendendo um volume de demandas que não era o usual, né? Foi bem desafiador, mas vencemos no final do ano. Só que em 2022 o desafio começa a ser, tá, subir, mas não pode ser voo de galinha. o que fazer, O que fazer? quem chamar, Quem chamar? Qual o desafio? como controlar esse crescimento voraz aí, assim. Porque 2021, como teve, né, muita contratação, investimento, a gente estava falando de cifras que nós não estávamos acostumados a mexer até então, né? Uhum. E aí, em 2022,
veio aquela preocupação genuína de precisamos manter, né? Uhum. Só que não é só, aí tu não tinha mais o efeito da demanda reprimida, tu tinha que, enfim, né, fazer uma coisa efetiva, que era vender. Entra o ilustre Marcelo, né? Aí que entra o momento de chamar uma empresa de fora, uma consultoria, pra Exatamente. atingir Especializada, né? Especializada, porque o crescimento ao longo dos anos, né, orgânico e passivo em termos de Uhum. venda, né? A gente já tinha tido algumas iniciativas de organização do setor de vendas, Uhum. no sentido de, vamos categorizar os clientes, né? Mas a gente nunca tinha tido ações de venda ativa. E nós temos um amigo, grande amigo em comum, que é o Leandro, que foi o nosso primeiro consultor, que veio lá do tempo do Sebrae, que veio nos ajudar a estruturar, né? A criar planilha, mas assim, estruturar no sentido de medir, né? E aí, quando o Leandro, enfim, ele foi trabalhar numa outra empresa, ele não prestava mais consultoria, hoje ele é diretor dessa outra empresa, né? E ele falou assim, olha, Lê, eu não consigo te atender, mas eu tenho um grande amigo para te indicar, que o cara trabalha só com vendas. E aí, falou, chama ele pra cá. E aí, eu lembro o dia, 10 de junho de 2022. Que memória. Chega o homem. Chega o homem. Chega lá. Ete homo. Eu tenho uma foto desse momento É mesmo, nós mandamos uma foto pro Leandro. pro Leandro, porque só o Leandro, quem tá aqui, mandamos uma foto pro Leandro. Legal. Olha, mulher. Chega um momento que eu acho que toda empresa precisa, né, de algum parceiro para sair do lugar, né? Ninguém Sim. cresce sozinho. Eu lembro até de um jargão que o Bank of Boston usava, né? Que era justamente esse, né? Ninguém chega lá sozinho, ou era algo nesse sentido. Né? E isso me marcou muito lá nos tempos de faculdade, né? Quando eu fazia administração. Que é impossível chegar lá sozinho, ou coisa nesse sentido. E tendo hoje uma empresa, eu percebo isso, o quanto é importante ter bons parceiros ao lado, até porque nós não somos super-heróis, né? A gente não consegue chegar em todos os setores da empresa e às vezes chamar alguém especialista para organizar tal setor, né? Não tem nada melhor. Corta caminhos. Total. É a coisa mais, eu vejo de coisa mais inteligente a se fazer. Investimento. Não, é um investimento que corta caminhos e tempos, né? Mas isso não é comum, né? Também Não os tem essa. mensagens dizem que tem muitas empresas, muitas pessoas que são resistentes à consultoria ainda hoje. Ainda hoje. Ainda hoje. É. São N razões, né? Mas eu entendo que uma vez que a pessoa sente a dor, né, de precisamos resolver isso e a gente não tem, chegamos no limite do nosso conhecimento, né, às vezes técnico ou emocional, enfim, e precisa ter ajuda. Mas antes de chamar um consultor, ele vai fazer um cursinho na internet. Eu não fiz, chamei o consultor. Atalhou. Não à toa, a tua empresa está crescendo, né? Somos fãs de consultores, inclusive, acho. Tenho toda admiração e respeito, assim, pelo trabalho e sempre elogio ele, assim como todos os consultores que passam, assim, e digo que é uma profissão muito bonita, né? Porque você tá ali e a gente vê, e eu vejo no Marcelo e sempre falo pra ele, né, que eu acho muito bonito. Não é só. Claro que existe remuneração, né? Não é Madre Teresa de Calcutá, ele trabalha por dinheiro também, mas existe uma. Qual é a palavra que eu usava contigo quando eu não me lembro mais? Uma doação. Não é nem doação, É, na verdade, tem Eu esqueci a palavra que eu usava para mencionar em relação a isso, assim. Porque ele constrói, ele coloca um tijolo nos sonhos, né? Sim. De cada um, assim, o consultor ele chega e ajuda a construir, a levantar uma parede do teu sonho, né? E tu sabe que o Marcelo, e eu vou passar a palavra para ti, daqui a pouco tu falar como é que foi, mas o Marcelo, ele chegou na empresa e claro, isso, o que eu vou dizer agora faz parte do trabalho que ele construiu, né? Mas eu acho que a gente chamou ele para manter, né? Olha, a gente quer manter os números de 21, né? Em 22 a gente já estava tendo esse desafio, né? E até, dado que tu chegou lá em junho, eu já acho até que a gente foi um pouco moroso no ano para tomar uma ação efetiva, né? E a gente queria manter, e o Marcelo chegou assim para nós, vamos dobrar. E aí, jamais viria de nós
essa ambição do iniciativa. ano que vem vamos dobrar. A gente chamou para manter, para ter ali né? Porque já era uma vitória, né? Poxa, a gente já triplicou lá de 2019. E aí chegou alguém com outra visão, com outra ambição, com outros olhos de que era possível e disse: não, nós não vamos manter, nós vamos dobrar de novo. E aí, resta a história. Eu acho bacana isso que tu falou, Lê, de outra visão, né? Porque, na verdade, o consultor ele não é um super-herói, ele não é o supra-sumo, ele é simplesmente uma pessoa que teve outras experiências, viveu outra realidade de outras empresas, né? Viveu outras histórias e ele traz o que viveu, o que deu certo e o que não deu certo, nada mais. É uma mente expandida, né? E na indústria, eu sempre atuei muito com foco na indústria, né? É muito comum, ainda a Fibra tem a graça de ter 3 diretores, às vezes é um diretor nas indústrias. Eu falo nas indústrias, por exemplo, de origem familiar, que são empresas de médio porte hoje, né? E os diretores, eles têm que gerar muitos pratinhos. Então, ele tem que cuidar aqui do RH, o funcionário que não veio chegou atrasado, a matéria-prima que não chegou, o fornecedor não entregou, a venda que não faturou, não tinha que ter faturado, ou quebrou uma máquina e aí tá, ó, o outro pratinho tá caindo já aqui. Então, isso é muito comum a gente ver as pessoas focando numa série de coisas e a venda, ela acaba, quando se faz bons produtos, como a Fibra sempre fez, ela acontece. Mas talvez não na velocidade que poderia acontecer. E o que a gente faz? Nada mais do que traz esse olhar diferente, organiza algumas pecinhas, sempre trabalhando com pessoas e processos. E a coisa... E o cenário que tu enxergou, assim, tu viu que era possível dobrar. Viu Sim, na que tinha verdade, assim, tração para isso. A Fibra nós passamos ali de 1 ou 2 meses entendendo o negócio, né? Minha metodologia de trabalho sempre foi estar 1 dia por semana, pelo menos, dentro do cliente, vivendo, entendendo os relacionamentos, as equipes, as rotinas, os processos, enfim, né? Como as pessoas se relacionavam e como os processos ajudavam as pessoas ou não. E aí, entendendo os processos de venda, eu percebi que faltava uma coisa muito importante ali para qualquer processo de venda, que é a prospecção. E parece tão simples e realmente é simples. A busca de novos clientes. Exatamente. Porque se a gente entrar na internet hoje e buscar gurus de venda, treinadores de venda, mentores de venda, esses caras trazem muita informação. Tanta informação que confundem a cabeça dos dirigentes. Né? Não sabe o que fazer. Eu quero melhorar minhas vendas. Aí tu vai para lá, bota vendas na internet. Meu Deus do céu, não sei para onde eu vou Por onde conversar. começa? Muito ruído. Gente, a primeira coisa que a gente tem que considerar quando fala em vendas é a experiência do cliente. Essa é o nosso norte, o eixo. O cliente que tem uma boa experiência com a tua empresa, com o teu produto, ele vai se manter como teu cliente. Parece tão básico, mas é assim. Agora, o segundo ponto, prospecção, topo do funil tem que estar sempre cheio. Daqui a pouco tem uma pandemia, vai ter uma guerra, a gente não sabe o que vai acontecer. Baixou as vendas, onde é que a gente vai achar? Topo do funil está cheio, está sempre chegando cliente novo. Então, a gente às vezes se envolve também com os clientes tradicionais, ou a gente tem muitas empresas que eu conheci que dependiam, às vezes, 60%, 70% do faturamento de um cliente apenas, né? Então, essas coisas a gente vai ajustando. Manter uma capilaridade de clientes, né? Tipo, por isso que sempre conquistar novos clientes é vital pro teu negócio. Aí a gente ajustou a máquina de prospecção e a tecnologia ajudou também, né? Mas esses são os primeiros movimentos, né? Sim. Acho que o primeiro movimento mesmo, assim, que acho que... Porque assim, não é, não chegou na frente e disse, vamos dobrar, né? Ele falou do vamos dobrar, que o primeiro movimento que a gente fez, lembra, foi assim, vamos mapear os teus clientes A da tua curva ABC e vamos pegar essa galera aqui e vamos ver quantos outros iguais a ele nós temos aqui em volta que tu não vende. E aí a gente viu, opa, olha o tamanho desse mercado que tu não atende. Ou seja, pescar no aquário. Tipo, quantos peixes iguais tu tem ali que tu já podia ter... A Fibra ela tem produtos que podem ser aplicados em diversos segmentos de mercado. E isso também, da mesma história dos pratinhos, a gente perde um pouco o foco, né? E como é que eu costumo trabalhar? Eu analiso a curva ABC, uma coisa muito simples, e você pode fazer na sua empresa. Onde é que eu sou bom?
qual é o segmento que eu vendo bem, que eu sou autoridade, que eu sou reconhecido como um produto de qualidade, uma referência técnica ou um diferencial competitivo da concorrência. Ótimo, é esse segmento aqui. A gente vai lá analisar o cliente, pega o perfil dele e vai buscar outros clientes com o mesmo perfil. Por que a gente não vende nos outros clientes que têm o mesmo perfil desse teu cliente? Então, isso Replicar um modelo de sucesso, né? assim começa uma aceleração de vendas. E às vezes a gente pega 3, 4 segmentos no máximo, foca ali. Vamos fazer aí entra o inbound, aí entra, né, o digital, fortalece o outbound, ações para prospectar novos clientes, onde você já é autoridade, onde você tem história para contar, sentar numa mesa, cara, eu ajudei outras empresas iguais a tua a resolver problemas com os meus produtos. Por que eu não estou ajudando você ainda? Olha, Letícia, eu não sabia que existia esse produto, ou tinha essa solução, enfim. As coisas começam a crescer naturalmente. Então não tem milagre, entendeu? É simplesmente Organizar. Não tem milagre, mas tem método. tem método. Tem método. Método, Assim, sim. Como se fosse uma ignição para uma fogueira, né? Mas não não é descontrolado. O que a gente fez, né? O que o Marcelo trouxe, ele fala, né? É simples, mas não é fácil. Não. Não é fácil de implementar, não é algo assim, qualquer um faz, a gente chegaria lá sozinho, né? Por isso que eu lembrei da palavra generosidade. Eu acho que um consultor, por essência, é uma pessoa que carrega muita generosidade em compartilhar o conhecimento, em se preocupar no crescimento, né? E não são todos que são assim. Por isso que eu sempre elogiei muito já o Leandro também, elogiei o Ismael que trabalha com a gente, o Marcelo também, sobre como o consultor ele traz, não é só o conhecimento, não é só a questão monetária, é a generosidade do compartilhar, é comemorar a vitória com o cliente, eu só acho muito legal. E falando sobre isso, né, é método, né, e hoje a gente aprendeu, né, enfim, hoje a gente sente muita falta, né, do Marcelo, mas a gente já caminha dentro do método que ele implementou, que é um método muito eficiente, muito de sucesso, então dentro do método que ele implementou, a gente já consegue dar passos, né, sozinhos em relação à prospecção de vendas e tudo mais. Mas teve um caminho aí, né, Marcelo, pra gente conseguir chegar nesse resultado, né? Que não é só numérico, ele é também subjetivo, né? Sem Sobre as dúvida. pessoas e... Exatamente, porque a gente entra, por exemplo, na casa a gente tem hoje a Fran, que é a coordenadora de vendas e marketing. A Fran é uma pessoa que já tinha, é uma grande profissional, sou fã da Fran. Somos Fãs, fãs eu também te amo. Beijo pra Fran. Mas aí imagina se chega um alemão assim no meio do dia, vamos mudar isso aqui. Não, então tem que ser com cuidado, né? Ela achou que era parente. Todo mundo loirinho de olho claro. Aí, Mais um irmão, é mais um irmão. mas peguei a Fran como um exemplo, mas também tem, quando a gente começa um trabalho assim, tu passa a ser foco, muitas pessoas querem te provar ou querem, será que esse cara realmente vai me ajudar? Ou será que esse cara realmente sabe o que está fazendo, sabe o que fala, né? E isso é normal em qualquer empresa que a gente vai começar a consultoria, né? E sempre também tem as pessoas que têm um pouco mais de resistência, né? E, enfim, o bom de trabalhar com vendas é que os resultados falam Por si só. por si só, né? Então a gente não tem que lidar com cuidado, enfim, e o mais importante é que as pessoas abracem a ideia, as lideranças especialmente, para poder multiplicar essa atmosfera de crescimento acelerado, essa atmosfera de resultados, de trabalho por resultados, né? Porque é para isso que a empresa existe, né? Senão a empresa não gera resultados, É uma ONG. é uma ONG. Então pega o dinheiro e investe Então hoje tem tantos investimentos bons aí. Enfim. E é uma coisa simples, é um método simples, mas não é fácil, realmente, justamente por causa dos desafios. Em engajar pessoas, engajar o time, engajar... E não é só pessoas de vendas, porque a experiência do cliente em vendas envolve desde lá da primeiro contato com a marca, com o logotipo, com o site da Fibermeyer, passa por vendas, passa por faturamento. Meu boleto não chegou, passa lá pelo administrativo, passa pelo prazo de entrega, passa pela transportadora ou pela prestação de serviço, né? Passa pelo como é que se chama lá o comissionamento, quando a montagem, a instalação, né? Aham.
Então a experiência do cliente é um processo grande, gigante. E a gente não tá falando só de vender mais. A Exato. gente tá falando de entregar mais. Exatamente. E mais rápido. E não é só o time de vendas, né, que tá aumentando o fuzz, o volume ali, né? Tu tá gerando esse borbulhamento na empresa toda. Então, quando a gente fez o planejamento de vendas, né, foi muito importante, porque não foi planejamento só, tá, quanto eu quero vender? Como eu vou fazer para vender? Tá, ok, mas o que eu preciso para entregar? Esse é o grande desafio, que eu acho que foi uma sacada muito bacana que a gente teve no início do projeto, uma vez estabelecido o tamanho do mercado, a meta que a gente teria de venda. A gente reuniu todo mundo, botou numa mesa redonda e disse assim, olha, a meta é essa. A gente não perguntou se dá, a gente perguntou o que precisa para fazer dar. E isso foi um grande motor, eu acho, do projeto como um todo. Eu acho, não tenho certeza, né, da sensação de pertencimento e que isso causou nas pessoas, né? Então foi, olha, esse é o desafio. O que tu precisa para fazer dar? Ah, preciso contratar 2 pessoas, preciso de uma máquina a mais, precisamos de outro turno. É isso que tu precisa? Beleza. Em 2 meses tá na tua mão. E depois, resultado, cobra resultado, cobra resultado, cobra resultado. E eu Então acho é uma mudança de cultura, né? Lê? Tipo, Sim. o que antes era uma barreira, se transpôs aquela barreira no sentido assim de viabilizar, dando aquilo que a pessoa colocou como viável a partir do ponto que se combinou, né? Eu não diria nenhuma barreira, mas eu digo realmente uma mudança de postura, eu diria, né? Sim. Não é uma postura, vamos ver se dá, ou vamos ver onde vai chegar. Não, era uma postura ativa, e eu falo ativa e passiva em relação às vendas, né? Claro. Antes era aquela questão passiva, a venda vem, né? E agora não, ativamente eu vou, tem uma meta, ativamente eu vou buscar o número, ativamente eu vou envolver todos os outros setores. Porque antes disso, o que acontecia eram vendas por acidente, digamos assim. Por indicação, é uma empresa de muitos anos, né? Não chega a ser, talvez acidente seja até uma palavra temerária, assim, Sim. né? Mas eu digo, Falando assim, é muito por indicação, Claro. por história, né? Como é que era o trabalho do marketing? Não Indicação. tinha marketing. Não, indicação é marketing. Indicação, claro, não, mas eu digo esse trabalho moderno do marketing. Uhum. Assim, Digital, né? digital, no Famoso. digital, essa coisa. Agora tô falando, eu lembrei assim, essa questão de crescer dói, né? Crescer dói em tudo na vida. Inclusive nos adolescentes nas canelas. Exatamente, inclusive na adolescência nas canelas. E um crescimento acelerado, ele traz dores inerentes, né? Então, por exemplo, se você não tem um processo bem ajustado, vamos pegar um exemplo aqui, que não é o teu caso, mas vamos lá, de compras, vamos pegar de compras, exemplo. E você começa a produzir muito mais e tem que comprar com mais frequência e controlar melhor os estoques de matéria-prima, e enfim. Os compradores ficam de cabelo em pé. Mas o que está acontecendo aqui? Não aconteceu na Fibermeyer, né? Aconteceu sim. Mas, meu Deus, vou parar de vender, tá dando muito problema. Gente, isso acontece também, sabe? E Não, chegou no momento que parecia assim, ó. Meu Deus, chegou outro pedido. Parem de vender. Ai, não tem essa, né? Mas chegou esse momento, a gente fala rindo. Mas aconteceu, né? Mas claro, eu lembrei disso porque você falou, o Marcel tocou aqui na questão de mudança de cultura, mudança de mentalidade. E isso faz parte do processo de crescimento. Cara, o jeito que você pensa, a gente tem que agradecer a Deus que te trouxe até aqui. Mas não é esse jeito, o modus operandi que vai te levar até o próximo nível. Exato. Tem que ampliar, Exatamente. abrir a Bater a caixa. cabeça no topo, se incomodar, mas E Vai vai dar pra doer, tudo, vai doer. vai Você dar resto. Sim. dói sempre. Mas os resultados estão aí e no final é sempre prazeroso, né? Comemorar. Já passei por isso também, de pedirem para tirar a campanha do ar. Fala, não tá dando conta, tira a campanha do ar. que super problema Cara, bom, né? É bom. Tem certeza? É. Mas faz parte, né? Porque Quando é um ajuste. Porque aceleração, na verdade, e aí é importante trazer até o trabalho do Marcelo, não... ele entrou como consultor de vendas, mas ele é um consultor de negócios, né? Porque para nós foi importante e nesse papel, né? Ele entrou como consultor de vendas, mas que ele se tornou um consultor de negócio ao longo do caminho, porque durante o processo, a gente precisou ajustar o negócio. Entende? Não era só o processo de venda. Eu precisei ajustar o meu processo de compras, eu precisei ajustar o processo de recrutamento e seleção, né? Então, por isso que as pessoas dizem, não sei o que lá, faz isso, né? Venda, vai um cursinho na internet. Gente, não. Contratem um consultor.
Vocês vão ter menos dor de cabeça. Não sem dor de cabeça, mas menos dor de cabeça. Exatamente. E também tem essa questão muito importante, né? Que eu sempre levo junto, porque eu tenho, para facilitar, assim, vamos dizer, azeitar o processo de consultoria, eu sempre levo parceiros, né? As pessoas que entraram no meu site lá vão ver, os parceiros estão figurando lá. MIPI Solutions. Busque no Google. Obrigado, Marcelo. A gente, Jabá. por exemplo, financeiro. Cara, eu sou administrador, pós-graduado em marketing e gestão de vendas. Agora, como administrador, eu sei ler um demonstrativo de resultados, eu sei te dar a saúde da empresa aqui de cara, eu sei calcular alguns índices, eu sei calcular projeções, budget, enfim. Mas eu não sou um expert na finanças, então eu chamo um cara de finanças. Assim como em marketing, eu fiz uma pós-graduação em marketing, adoro o assunto, mas não sou o expert em marketing, né? Que é uma coisa tão importante, né, Letícia? E aí, na sequência, quando a gente começa a organizar o campo, eu sempre chamo, desde que a empresa não tenha um departamento de marketing focado, né? Ou às vezes tem e também precisa de apoio de consultor, porque o departamento de marketing também tem uma coisa assim de... Eu conheci muitos marqueteiros na minha vida, né? Muitas pessoas com muita competência, mas muitos com ego bastante inflado. O marketing é essa coisa do charme, né? Sim. O cara que é vendedor é assim, eu sou um vendedor, por natureza e por essência, né? Mas o vendedor assim, ó, se nada der certo, eu vou ser vendedor. De qualquer coisa. De qualquer O coisa. bom vendedor diz que vende qualquer coisa, né? Vende mesmo. O vendedor tem que entender de pessoas, de experiência de cliente, pessoas. O produto ele aprende tecnicamente. Agora, marketing não. Marketing é a tarimba. Tem que estudar marketing. É uma ciência. É uma ciência. Vendas também é uma ciência. Claro que é. Não vamos menosprezar. Não, mas Mas o pessoal de marketing tem essa coisa mais do ego, né? E eu percebo que eles são mais resistentes quando uma empresa tem um gerente de marketing ou um diretor de marketing, uma empresa de maior porte, de ir buscar uma consultoria especializada. E é uma pena isso, porque, enfim, se deixa dinheiro na mesa, se joga dinheiro fora, né? Quando não... E nesse caso, a N1, que é o meu grande parceiro, né? Que, enfim, já temos umas histórias boas para contar, né? Sim. Juliana e Marcel. Graças a Deus. A N1 entrou com um papel fundamental também no desenvolvimento da aceleração da Fibermeyer, né? Com toda essa questão do inbound, né? É que dado o tamanho do desafio que a gente se propôs, eu brinco que a gente usou o cinto do Batman, né? Cinto várias utilidades. A gente teve que tirar várias ferramentas do bolso. Excelente, cara. Né? Então, assim, e aí a gente teve que usar várias ferramentas, né? E a mais importante, uma das, se não a mais importante, né? Foi justamente a questão do marketing, né? Aquela analogia, tinha que dar umas tarrafiadas, assim, no mar, né? Porque apesar do trabalho do Marcelo, né? A gente, dentro da prospecção, né? Enfim, a gente acabou chamando um CRM, que o Marcelo trouxe, né? Que é parceiro de um CRM excelente. E lá no CRM tem a parte de prospecção, a gente gera listas, a gente tem pessoas dedicadas a gerar listas, a enriquecer para campanhas de e-mails, de fluxo, mas isso é pessoa limitado, né? Pode ser uma excelente pessoa, mas existe uma limitação óbvia em relação a isso, né? E aí a importância do trabalho do marketing, né? Da gente conseguir ganhar escala, né? Tá com o topo do funil sempre alimentado, né? E aí que entra a N1, que já tinha uma história pregressa lá, 2008. Eu falei que não era nascida na Fibermeyer em 2008. Mas... Teve 2008, teve outras passagens, né? Teve outros momentos, mas que bom que a gente pôde trabalhar ali no... Porque houve assim, quando... Acho que foi a primeira conversa que a gente teve, né, Marcelo? A gente começou com um trabalho mais focado em Google, né? Em anúncios de mídia em Google. E foi o trabalho que a gente fez de mídia paga, ou seja, de captar as possíveis empresas que estavam com demanda ativa por fibra de vidro, por pultrusão, né? E a gente pegou muito do trabalho que o Marcelo fez de personas, de possíveis compradores, digamos assim, e mapeou as cidades, mapeou o momento de compra e conseguiu minimamente montar landing pages, montar materiais para deixar a praça atrativa, né? Ou seja,
O lead chegava e tinha lá a landing page, a página que tinha o texto e as imagens que atraíam para uma, que a gente chama de conversão, né? Para a pessoa ir para um momento de compra, digamos assim. Então houve um acerto, houve uma disciplina, né, da equipe de mídia da N1, capitaneada pelo meu colega aqui, Juliano, para acertar isso, porque não foi da noite pro dia, né? Foi um trabalho que envolveu disciplina, investimento, paciência, né? Sim, é uma Ou construção, né, Marcel? análise de dados, né? Lembra que a gente fazia leitura. Se eu puder te interromper, Marcelo, Por favor. um instante. Tu falou uma coisa fantástica aí, ó. Isso é muito mais complexo do que parece, porque a venda, o produto da Fibermeer, ele é um processo de venda muito complexo. É uma venda É consultiva. B2B, cada projeto ele é único, não existe um produto de prateleira, né? E tem, além do decisor, pode ser o comprador, o diretor, o dono da empresa, o dono da obra, existem muitos influenciadores Uhum. no processo de venda. Então, isso, né, o trabalho de vocês foi brilhante nesse ponto também, para que a gente pudesse alcançar os decisores prioritariamente aos influenciadores, né? Não deixando ninguém de fora, mas fazia, como se diz, pescar com a isca artificial certinha para E- peixe, certo? Eu acho que também o que dificulta ainda mais o trabalho é que, além da venda ser consultiva, eu costumo dizer que a gente tem uma venda de convencimento, tá? Porque a gente está aqui trabalhando com um material que é um material inovador, é um material, apesar de estar no Brasil há muitos e muitos anos, aí, mais de 40 anos com aplicações de sucesso, ainda é um material relativamente desconhecido dos decisores, das pessoas. Então, além da gente ter o trabalho de definir a persona que já conhece o material, como eu vou vender, o desafio maior é como é que eu vou apresentar um material diferente para pessoas que nem sabem que tem aquela necessidade. Precisamos educar essa pessoa. Educar, se apresentar, né? Então, assim, se apresentar e convencer aquela pessoa que o produto é bom, que a empresa é confiável e que ela pode comprar. Então, é realmente um desafio grande, assim. Gigante. Gigante. Mas estamos numa mesa de vencedores, né? Vale ressaltar, não importa o tamanho do desafio, a gente venceu e segue vencendo. O legal foi o início, né? A gente começar numa campanha que foi, de certa forma, muito nichada, né? Justamente pelo produto. E teve muito teste para a gente conseguir chegar a um resultado ou educar a plataforma, né? Então, também essa paciência de entender que campanhas não são do dia para a noite, né? Mostrou que havia já uma organização, né, da Fibermeer, com a consultoria do Marcelo, entendendo que tem que dar tempo ao tempo, né? Nada se cria do dia para a noite. Tanto que hoje já investe mais do que, acho que o dobro do que era investido inicialmente, com resultados também muito melhores, né, do que iniciou. E previsíveis, né, Ju? E mais previsíveis, exatamente. Tem já sabe um certo controle agora desse tiroteio. quanto um real se transforma, né, ali na frente. E até outros serviços, né? Na verdade, começou com um anúncio para captar uma demanda, uma possível demanda, e nos posicionamos bem ali, e depois disso a gente foi construindo outros canais, né? Para que a Fibermeer pudesse estar presente em todos, né? A presença digital, né, Fez ser muita completa. diferença. Isso. Até um ponto que foi citado no prêmio, né, que a gente colocou na premiação do Top de Marketing foi o capital digital da Fiber, né? Que tem termos que o próprio Google cita a Fibermeer como referência. Hoje, né? Resultado Hoje. do trabalho. Do organicamente, né? Então, isso, para nós, assim, a N1 entende, não só a N1, como várias pessoas na internet dizem isso, né? Que é um capital, é um capital digital, é um dinheiro digital, isso. É um legado isso aí. É um legado, né? Porque simplesmente a gente entende também que o anúncio no Google, né, bem feito, e esse trabalho complementar de conteúdo, de posicionamento digital, essa autoridade com o anúncio, ele faz com que tu tenha mais resultado com o mesmo investimento, né? Então,
É um caminho que a gente deve, claro, continuar, porque a persistência, essa resiliência faz parte de uma questão de educação de mercado, né? Tipo, saber o que é pultrusão ad infinito, assim, tipo, faz parte Tem bastante material. né? Faz parte dos próximos 40 anos da história da empresa, né? Não é eu que vou continuar fazendo isso, talvez. E eu digo isso porque é uma tendência, tá? Outros clientes a gente também está buscando isso, é o que a gente vai apostar para o futuro aí para outros clientes. E assim, é o que a Fiber se destacou nesse projeto, né? Uma presença digital muito forte para um mercado que não se ligou nisso, né? Próprias referências de fora que a gente pesquisa, benchmarks, tem até empresas que produzem conteúdo nesse sentido, que fazem materiais, mas muito quadrados, muito, né, brutos, não é bem o que a gente está indo, né? Então, até final desse ano e começo do ano, a gente está para lançar uma série de materiais novos, manual de engenharia, muita coisa nova tá para sair aí, bem legal. E abraço para Bruno, abraço para Fran, vamos lá, vamos botar no ar essas coisas. Força, gurias, força. É isso aí. Aliás, quando é que tá as páginas traduzidas, hein? Não, tá bem, Né? tá na esteira aí. A Abraço. Fiber vai estar no mundo daqui a pouco. Estaremos no mundo. E sabe, e eu escuto vocês falando sobre essa questão da campanha, de como foi. E eu até faço a pergunta para vocês, né? Porque eu tenho consciência, né? Porque do desafio que é também vocês entrarem numa empresa familiar de pessoas que estão ali há muito tempo fazendo a mesma coisa. E por mais que se fale muito no digital, né? E o Marcelo entrou numa empresa que não sabia vender, e daí, de repente, tem que ensinar as pessoas a vender. E o Marcel também da questão de como vocês também tiveram que ter a paciência de nos fazer entender que o processo talvez não fosse na velocidade que a gente queria, né? E o Marcelo bem disse, os números da venda falam por si só, talvez a venda ela seja mais palpável para nós, mas como no marketing, vocês têm um desafio adicional, porque nem sempre o resultado da venda também não, né, Marcelo? O resultado da venda também, né? Eu pelo menos acho que a gente tem que prever o problema na venda pelo menos com 3 meses de antecedência, porque tem um delay aí que tu precisa tomar ações, que as ações tomem corpo e que elas tenham resultado pelo menos 90 dias. Mas o marketing, às vezes, até o desafio é um pouco mais longo. E as empresas, às vezes, querem ver o resultado, né? Porque Sim. é literalmente o marketing, às vezes, falando do lado do empresário aqui. Poxa, onde é que tá indo o meu dinheiro? É essa a impressão, né? Porque tu acaba assim... Porque não é palpável para a maioria das pessoas, né? E aí você vai numa reunião de marketing, né? Eu sou engenheira química, né? Eu não tenho formação em marketing. E muitas vezes eu me sentia no papel do meu cliente, poxa, será que eu faço uma reunião com tanto termo técnico que eu não entendo metade do que os meninos falam? É muito termo que às vezes não é do conhecimento geral das pessoas. Os marqueteiros, exatamente. É um desafio porque praticamente tudo é mensurável no marketing também, né? Mas o retorno sobre o investimento em marketing depende muito de vendas, né? Então, a gente consegue separar em 2 formas de mensurar. Uma delas é volume de entrega, né? O trabalho em si. Então, por exemplo, a parte textual, ou um site, serviços pontuais, né? Que são vistos, né? Isso tudo é fácil de olhar e entender o investimento. O outro são os anúncios, por exemplo, né? E em e-commerces é muito fácil porque tudo está interligado. A gente já sabe exatamente qual foi o anúncio ou o valor investido, quanto gerou, né? Enquanto uma venda consultiva é mais complicado. E às vezes ela demora meses para acontecer. Meses para acontecer. Às vezes o lead que veio pela campanha, ele se interessou, ele fez uma cotação de um projeto que é CAPEX do ano que vem. Agora, E manter esse tracking do negócio para dizer, não, esse negócio é resultado do marketing, tá aqui o meu ROI, Exatamente. é muito desafiador. é desafiador. Imagine o início disso, né? Ou seja, sabendo que existe, vamos supor, 60, 90 dias um fechamento. Se no primeiro dia gerar um lead que vai fechar daqui 90 dias, são 3 meses do empresário olhando e falando, tá, mas o que está acontecendo aqui, né? Que não vem venda, né? Eu posso estar enganado, deixa eu te fazer uma pergunta, né, de cara nesse Fala no microfone, mano. você falou aí. O marketing, quando a gente. Vamos pegar a indústria também, né? E vamos pegar o padrão de indústrias pequenas para médias empresas, assim, né?
que são empresas que muitas vezes crescem, tem a história parecida com a da FiberMeyer, cresce organicamente depois que vão profissionalizar o negócio. Quando a gente fala em marketing numa empresa que nunca fez marketing, posicionar essa empresa, mostrar para o mercado quem é, como sou agora, não tem como fazer isso em menos de um ano. É difícil. Eu diria, pela minha experiência, cara, tem que investir, e você vai investir por pelo menos um ano para então começar a colher frutos. Eu vejo algumas. Hoje é muito comum ter os freelas, né? Os freelancers. Sim. Os caras que, às vezes está sozinho no computador de casa e faz um post da rede social e diz que está fazendo marketing. Não deixa de ser marketing. Não deixa de ser marketing. É uma fração do marketing. Exatamente. Mas aí isso o empresário compra mais facilmente. Por quê? Porque é barato. Né? Agora vai contratar uma empresa que traz todo o know-how, toda a tecnologia, toda coisa para posicionar a empresa como ela deve se posicionar no mercado. Os caras, mas esse investimento, em quanto tempo vou ter resultado? Cara, não existe milagre. É uma construção. Não tem como fazer em menos de 12 meses, né? Não, é difícil. É muito difícil. Ainda mais começando do zero, né? E sempre tem aquele dilema, né? Ainda sobre a mensuração, né? O marketing versus venda, né? Um joga para o outro. Não, mas eu tirei lead. Mas os leads são ruins, né? E eu acho que o que deu muito certo nessa parceria já duradoura com o Marcelo é justamente isso, porque as duas pontas olham para o mesmo lugar. A gente caminha juntos, de mão dada, sabendo exatamente o que afeta, o que acontece, ajusta, testa, tem feedback, tem retorno, né? E fica muito fácil trabalhar dessa forma, né? Então, o empresário que entende que o marketing e vendas precisam andar juntos, ele já começa a sair ganhando de lá, né? É verdade. E o fato de ser mais fácil vender um freelancer, vender um trabalho por conta de valor, é uma insegurança de quem está investindo, de quem está liderando a empresa, né? Ou seja, ele tem medo de errar, né? Ele não tem convicção, né? Por isso que é um duplo parabéns, né? Para a FiberMeyer, para vocês, né? Para a Lê, que liderou bancar uma decisão de trazer um consultor, né, num momento em que estavam saindo de uma crise, né, bancar a decisão de iniciar um marketing sem saber o que vai ser ali na frente, sem ter essa experiência, possivelmente enfrentando muitas vozes internas e da empresa e etc, e como vai ser, e se Cobrança para o resultado, cobrança né? para o resultado, entendendo que esse resultado só vai ser mostrado lá na frente, mas ter bancado essa decisão, é isso que faz uma empresa crescer, né? É a audácia de quem está liderando o barco, né? De quem está dirigindo, né? Eu gosto muito não sei se eu estou te interrompendo. Não, claro que não, isso aqui é um Feel bate-papo. Tá. Eu gosto muito do que aconteceu com a Marta Gabriel. Ela tava cansada de dar aula de Twitter na época, né? Ela pegou e jogou tudo na internet, assim, tá aqui todos os meus cursos de Twitter, eu vou fazer outra coisa. Levantei a mão, eu não sei quem é Marta Gabriel. A Marta Gabriel é uma palestrante, é uma querida, uma pessoa que, quando vocês puderem, assistam ela. Ela fala sobre... É uma professora, né? Ela é acadêmica, mas ela fala sobre internet, sobre marketing e comunicação em geral, assim. E na época ela dava aula sobre Twitter, só pra te ter uma ideia, sobre como usar Twitter, como se comportar, Sim. como as empresas usavam Twitter. Para os jovens que não sabem que é Twitter, é o X, tá? É o X, é o Twitter. Ai, Daí- X, olha só. Eu querendo fazer um grau e não sei nem falar. E daí ela pegou e jogou tudo na internet. O que aconteceu? Virou referência de Twitter. Então ela era chamada mais ainda, né? Então, por que eu uso a Marta Gabriel como exemplo? Porque, assim, uma empresa que quer ter um posicionamento de marketing, quer ser marca, quer ser referência, ela precisa entender de marketing, ela precisa entender de dados, ela precisa entender de economia, ela precisa entender de psicologia, ela precisa entender de muita coisa. E uma pessoa nunca vai entender disso. E olha o desafio, né? Ter que se dar conta que tem que saber de tudo isso e saber de tudo isso.
para uma empresa que está há 40 anos, negligenciando de alguma forma, isso não de forma intencional, Claro. maldosa, pela questão que o Marcelo já trouxe, do todos os pratinhos para girar, né? Então, é um processo bem disruptivo mesmo, né? Sim. De você conseguir introjetar isso nas pessoas e convencer interno, né? Tem a questão da venda do convencimento, né? Mas é o convencimento interno também, né? Sim. Porque envolve investimento, envolve uma aposta, envolve bancar, envolve e mostrar resultados, né? E justamente, eu cito a Marta Gabriel porque ela fala que fazer marketing está e vai ficar cada vez mais complexo. Porque o custo para adquirir cliente vai ficar cada vez pior, vai ficar cada vez mais difícil chamar a atenção das pessoas, é cada vez mais pontos de contato para a pessoa lembrar que você existe. Faz sentido? Entende? Por isso que os bons que sobreviverão, né, Marcelo? Para ti isso aí é até um panorama positivo. Eu vejo, porque às vezes do marketing, para e É pensa. cansativo. Não, é cansativo, mas... Eu escuto isso e... sabe? Mas Marcel, Dá vontade de... por que às vezes eu acho O que Juliano também. o pessoal tem essa questão do marketing, né? Porque, falando do lado de cá como cliente, né? Tá na produção aqui, tá rindo, né? Eu tenho certeza que ele tá rindo. Pode rir, Arthur. Hoje tem muita agência de marketing, tem muita gente que sabe fazer uma landing page bonita, vamos ser honestos, tá? E tá lá em casa, fazendo um freela e bota uma landing page bonita dizendo que é uma agência. Urgência, né? É urgência, muito bem. Sim. E tem muitas pessoas que têm experiências ruins nesse início do marketing porque acabam acreditando e botando, né, o seu investimento, os seus projetos na mão de pessoas que não têm capacidade técnica para fazer o resultado acontecer. Por isso que eu digo, esse panorama de o marketing vai ficar cada vez mais difícil, amém que fique, os bons permanecerão. Mas esse filtro é doído, sabe? Mas Esse filtro crescer é dói, doído. já falamos sobre isso nessa mesa. A gente pega muitas empresas doídas, assim, doloridas, sabe? De terem apanhado um marketing ruim. Tem uma até famosa que é a maior fornecedora de clientes para nós, né? Que todo mundo quer sair de lá e buscar um marketing de verdade. E eu acho que, assim, uma grande virada, que eu posso dizer, da N1, é justamente a gente se despir um pouco desse modelo de agência. Né? Então, o Marcel e eu nos conhecemos há 4 anos atrás, logo depois da pandemia, criando alguns projetos, fazendo projetos juntos. E a partir dali a gente entendeu que, a gente consegue entregar algo legal para o mercado, né? E vamos criar um método em cima disso. Né? E assim nasceu a N1. Né? E a gente, felizmente, tem uma equipe muito competente, experiente, que nos ajuda a cobrir quase todas as entregas que a gente precisa, né? E inclusive tem agências, um monte de agência que terceiriza conosco, né? Porque eles não conseguem abraçar. Justamente tem o Urgência que faz algo até bem, pode fazer até bem um conteúdo ou desenvolver uma página ou algo assim, mas não tem o resto, né? Enquanto que a gente consegue fornecer isso de forma completa, 360. É por isso que a gente consegue começar com uma ação de marketing inicial, como por exemplo uma mídia paga, prospectar cliente, e a partir daí a gente entender, agora vocês já conseguem evoluir para uma segunda etapa. Né? Já tiveram uma presença ou conquistaram já um espaço e criar um plano de crescimento, inclusive no marketing para as empresas. Né? Eu acho que esse foi um casamento que deu muito certo também com vocês, por isso a gente conseguiu entender qual era a necessidade naquele momento e para onde vocês queriam ir. E esse foi bacana, a gente topou esse desafio de, poxa, legal, vamos acompanhar esse crescimento e que a gente consegue ajudar. E o que eu achei muito bom, e aí parabéns para vocês também, é entender o momento de cada empresa. Entender o momento que vocês poderiam chegar ali e empurrar, né? Um monte de ferramentas que talvez não fossem as mais adequadas pra gente naquele momento. Isso é uma coisa que o Marcelo... é contra a nossa política. Mas isso é uma coisa que o Marcelo também fez, né, conosco, assim, de entender o momento de que é um crescimento, é bem isso, é evolutivo na empresa. Pegar na mão, né, e caminhar juntos. Não, e entender que por mais que existam coisas melhores, a maturidade da empresa nesse momento permite que eu implemente ferramenta X.
Ou O momento. a ordem também de implementação das coisas, né? Como, por exemplo, falando sobre algumas ferramentas que tu trouxe durante o processo, né? Por exemplo, a primeira básica, um DISC, Uhum. né? A gente fez análise de perfil comportamental das lideranças, né? E é justamente para começar a entender esse quadro das lideranças, né? Então, de como é que estava isso aí. Foram várias ferramentas que a gente usou, enfim. Mas isso é importante, Letícia, ter comentado, porque também a gente ouve muito falar em benchmarkings, né? Então vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Se eu começo a fabricar copos hoje, eu quero pegar aquela marca famosa aí, que é o benchmark no mercado, que tem mais de 100 anos nos Estados Unidos. E eu consigo muita coisa da história daquela empresa, consigo muita coisa sobre o modus operandi daquela empresa na internet. Hoje o Big Data está aí. Uhum. Se eu quiser pegar isso e aplicar na minha empresa, e pensando, ou talvez almejando daqui a poucos anos estar tirando uma fatia de mercado desses caras, não acontece, eu não consigo. Então isso é fundamental, essa adaptação das ferramentas apropriadas de acordo com o grau de maturidade da empresa, com as ambições da empresa, com as ambições dos sócios também, né? Que enfim são as pessoas que dirigem a empresa, né? Porque um trabalho bem feito, ele não é só a objetividade do que se faz. Precisa ter um lado humano e subjetivo muito bem desenvolvido para entender, né, de pessoas. Né? Por que pessoas são importantes, né? Eu garanto que, por exemplo, o trabalho de vocês, o trabalho do Marcelo, enfim, vocês podem aplicar o mesmo método na Fibermeyer e vão aplicar o mesmo método em outra empresa, os resultados vão ser diferentes, porque lá operam pessoas diferentes. Então, a entender essa subjetividade, né, e isso vale para nós da Fibermeyer também. A gente já faz isso hoje com os nossos clientes também. Entender a maturidade que o cliente está, daí talvez no marketês, seja entender o momento de compra. Claro. Mas é um conceito amplo, mas ele é muito importante, né? De entender o momento do cliente, às vezes, forçar o uso de uma ferramenta que não é apropriada, ou forçar o momento da venda. Isso nunca é, né? Tem uma palavra que o Marcelo sempre ensinou pra gente que ele não gosta que a gente use, que é persuasão, né? Uhum. Que persuadir, como é que é vendas persuasivas, não sei o quê. Ele sempre ensinou a gente aprendeu, né? Que a persuasão é uma palavra que implica, às vezes, oferecer para o cliente algo que ele não precisa naquele momento, ou talvez não é a melhor solução, mas talvez aquilo é uma solução melhor. E essa é algo que a gente não faz. E estamos junto aqui de parceiros que também não fazem. Acho que por isso que tem esse sucesso, porque tem sinergia de valores, Claro, confiança. confiança, né? Que é essencial. Que bom que tu tocou nesse assunto, Lê, e eu não ia lembrar desse detalhe, é verdade. O papel de marketing e de vendas pode se influenciar a decisão de um cliente, deve se influenciar, desde que a tua solução, o teu serviço, o teu produto seja apropriado para o desafio que ele está enfrentando. E isso também, essa questão de pessoas, né? É uma coisa que eu admiro na N1 também, e na Fiber, também na Fibermeyer, e é uma coisa que a MIP tem na cultura. Tecnologia hoje está ao alcance de qualquer empresa. Uhum. Você investe, você implementa qualquer coisa na sua empresa. Todavia, o que vai fazer diferença, no meu ponto de vista, meu humilde ponto de vista, cada vez mais são as pessoas que estão por trás da tecnologia, por trás dos processos. Mesmo quem trabalha com marketing, né, tem um aparato de ferramentas e tecnologia que vocês usam, Sim. mas de um lado tem uma pessoa que transmite uma mensagem para outra pessoa do outro lado. Isso é o comportamento, né? Então, pessoas... E se tu for ver, a internet é um grande vidro, né? Exatamente. Consegue ver tudo. Exatamente. Então, pessoas, eu diria que é a chave de tudo. Foi tu que me falou, onde é que eu vi tem uma frase que eu não sei de onde veio, não sei se foi de ti, que eu vi uma frase que eu achei fantástica, porque geralmente tem muito dessa questão, ao dos últimos tempos, né, as decisões têm que ser database decisions, né, que a gente precisa de dados para poder tomar decisões, né. Tal. E aí eu escutei uma frase que eu achei fantástica e ela tem que, para nós, a Fibermeyer, ela é uma guia, né, as decisões, elas têm que ser data-based, mas human-driven, ou seja, é baseado em dados, mas motivados pelo ser humano que está do outro lado, né? Então, é o ser humano que está do outro lado, é o teu cliente, mas ele é uma pessoa, Sim. né? Às vezes,
Esses dias tivemos um problema de reclamação do cliente. Poxa, o cara mandou um e-mail lá. E aí gera uma reação natural da pessoa de ficar, poxa, eu precisava desse e-mail. Você não sabe o que aquele cara lá tá passando. Se o emprego dele não tá em risco por causa que ele, né, aceitou um produto, ele aprovou um projeto que não estava certo e nós não estávamos errados. Entregamos um produto, recebemos um pedido, mandamos um projeto. O cliente aprovou. Entreguei o projeto, porque a aprovação do projeto é básica, né? A gente tem sempre, é um processo, é um cuidado que precisa ser feito, não importa o tamanho nem a complexidade do projeto. A gente manda projeto de aprovação. O cliente aprovou o projeto. E chegou lá e não era o que ele precisava. Ele aprovou o projeto sem verificar o projeto. E tava com os desenhos. Ele mandou os desenhos errados para nós. A gente projetou em cima dos desenhos recebidos, mandamos, ele aprovou. Mandamos o produto, chegou lá e estava errado o produto. Não encaixava, não... A medida estava errada, né? E aí fica aquela coisa, né? Pá, vamos bater boca, vamos, né? Vamos, não, a gente tem razão e a gente tinha razão. Mas a pessoa do outro lado provavelmente estava sofrendo uma pressão muito grande. A pessoa do outro lado estava com... a gente tomou um prejuízo. Tomamos um prejuízo. Talvez não prejuízo, talvez a venda deixou de ter margem. Não dá para dizer que talvez fosse um prejuízo. Mas a pessoa do outro lado... Eu podia ter tomado uma decisão baseada em dados ali. Estou tendo um prejuízo, não vou tomar essa decisão para proteger a minha empresa, porque é meu papel como sócia, diretora da empresa. O lucro é rei, né? O resultado ele é importante. Mas naquele momento a gente tomou uma decisão não baseada em dado, baseada no ser humano que estava do outro lado, que é o nosso cliente, que provavelmente estava com um pepino, né? E eu acho que isso é muito importante para qualquer organização que quer ser perene, né? A gente não... Porque... Tem que preocupar com o ser humano, né? E quem sabe essa empresa não vai fidelizar com a Fiber, entende? Não, exato. Continua sendo cliente, Sim. né? E... Mas parabéns mesmo É. pela atitude. Isso é digno de... Legal. Mostra. Aquela história, dados são números. Se você frios, não né? souber interpretar esses dados, de nada serve. Ou seja, o humano também tem que estar do lado, lendo, tendo uma leitura, tirar insights, né? Criar tornar esses insights num plano de ação para que esses dados também façam sentido. Senão também, a gente tem até uma frase na N1 que é dados, mensure ou morra. Né? Porque realmente não tem como a gente hoje tomar decisão sem ser pautado em dados. Né? Os números dizem por si só. Né? Então, é importante ter dados, mas o mais importante é saber o que fazer com eles. Né? Senão, de nada adianta. Mas, pessoal, o papo tá bom, a conversa tá boa, mas a gente tá chegando nos nossos finalmente, né? E eu quero dizer que esse prêmio, ele consolidou um ano de muito trabalho, um ano de 2024 de um maio, né? Um mês de maio assustador que foi, né? No Rio Grande do Sul a gente teve o maio das enchentes, né? Que foi histórico e catastrófico ao mesmo tempo. E também a Fiber passou por isso, né? Ultrapassou, como as empresas aqui do Sul e a própria N1 e a MIP, né? E o que eu posso dizer, assim, já encerrando a minha parte, quero convidar os colegas também a falar, é que a conquista do top de marketing, eu me sinto parte, não só como a N1, mas como o Marcel mesmo. Fico muito feliz, né, de ter conquistado pela Fiber, foi uma surpresa, né? E não só por ter trabalhado antes, tal, mas por ter feito parte desse projeto desde o início, por ter colaborado e tal, e por também ser diretor da DVB, né? Porque estando na direção, por exemplo, segunda-feira passada, estávamos no prêmio exportação lá, num almoço e tal, e, por exemplo, o palestrante falou que está muito próximo realmente de ter o combustível baseado em soja, né? O combustível baseado em soja, o que vai acontecer? Vai ter mais farelo de soja disponível no mercado brasileiro. Isso acontecendo, vai ter mais ração animal. Tendo mais ração animal, mais pecuária vai acontecer. E com isso, mais plantação e etc. Ou seja, mais fertilizante e tal, e o Brasil muito mais agrário, etc.
e muito mais Mercado. clientes para Fiber, Nos fertilizantes, né? tá bem? Nos fertilizantes e outros. Bom saber, obrigada, Marcelo. De nada. Então, o que eu vou dizer aqui? A N1, desde que foi fundada, desde que a gente começou trabalhando, ela ou conquista diretamente ou conquista indiretamente um prêmio por ano, né? Parabéns. Então, muito obrigado. Então, a gente tem uma régua muito alta de trabalho, né? E eu vou dizer para vocês, eu tô insatisfeito, tá? Porque eu sou chato, eu sou assim, tá? Mas Exigente. eu sou exigente, mas eu tô muito feliz, tá? E eu quero aqui fazer um agradecimento a toda a equipe que fez parte, né? Da Fiber, da N1, né? Principalmente a Rosana, a Bruna, ao Murilo, todo mundo que contribuiu diretamente, assim, a gente conseguiu, ó, o Matheus, não posso Da esquecer de N1, falar o né? Matheus, sim, ao Taylor, né? Todo mundo que teve diretamente, ao Marcos, que teve diretamente envolvido nesse projeto, porque, sim, a gente teve ali muitos erros e acertos até a coisa pegar, né? Até a coisa deslanchar. Eu não diria nem erros e acertos, foi um aprendizado, né? Sim, Sim. né? Uma etapa de aprendizado, assim, quando eu digo erro, assim, é que a gente foi por um caminho que não era o melhor, né? Testes, né? Isso, Natural. isso. Faz parte do E processo. quero também destacar aqui o trabalho da Sheila, né? Que é a redatora, né? A copywriter, a social media. Então, muito obrigado Muita a entrega todos. dessa equipe mesmo. Muito obrigado a todos. E acho que temos aí um caminho muito promissor pela frente, né? De mais conquistas, sim. Tem muita coisa para fazer no quesito educação. Temos, né? A gente recém começou, a gente recém arranhou, né? E esse prêmio é mais assim, um indicador de estamos no caminho certo do que uma conquista de, né? Pontual. Então, muito obrigado. tá, Muitos pessoal? mais virão. Muito mais virão, com certeza. Maravilha, prazer ter estado com vocês aí. Obrigado pela oportunidade de contar um pouquinho dessa história. E desejo sucesso a todos. Eu não vou ousar citar nomes, Marcel. Tem tanta gente. Aí, Pois é, eu fiquei com medo. Eu devo ter esquecido alguém. Se eu esqueci, desculpa, tá? sabe que a equipe como um todo, né? Esse momento em que a gente fez o engajamento da equipe, trouxe todo mundo, né? Trouxe todo mundo como dono do projeto. Então, realmente, a equipe toda da empresa, né? Esteve de parabéns, todo mundo esteve engajado. Mas eu seria injusta se não citasse pelo menos o nome, obviamente, dos meus irmãos e meus sócios, da Cintia, do Ramsés e o do meu pai também, que sempre esteve presente, aconselhando e continua presente, né? Hoje ele, claro, com um envolvimento um pouco menor. Deixa ele aproveitar a vida, né? A Com gente tá certeza. tocando lá. A gente tava no prêmio lá, ele tava voltando da Grécia, né? Tava na Grécia. Meu pai, vamos do prêmio. Ai, tô com jet lag. Ai, É. problema de, né? Coisa boa. Aham. E- Perrengue chique, e é o que tem perrengue que ser. chique. Isso aí. E da Fran, né? A Fran, A Fran, a pô, Fran, queridíssima. queridíssima, muito competente, proativa, foi a cabeça do projeto lá dentro, né? Foi. Indispensável. Pra isso Indispensável, tudo que aconteceu. continua sendo Interlocutora, né? Com a É. N1. muito. todo A momento. nossa coordenadora, né, de marketing e vendas, a Fran, é muito não só competente e proativa, ela é qualificada, ela é desgraduada, pós-graduada, enfim. Então, os parabéns para a Grande Fran. profissional. Grande profissional, exatamente. E o resto da equipe, né? Enfim, o prêmio veio nosso ano aí do 46º aniversário e nos enche de orgulho, né? Nós somos uma empresa familiar. Até a gente fez a piadinha no prêmio, né? A minha irmã olhou para mim e disse assim: "Tu não chora?" Eu vou contar essa história rapidinho, Arthur, me perdoa. Sabe que as etapas do prêmio tem você faz o case, submete o case, e aí tem uma etapa que você tem que defender o case. Ainda bem que foi online. Tu já pensou o vexame se fosse pessoal lá na DVD? Isso eu não fiquei Eu sabendo. fui defender o case online. Entra, né, um representante da DVB, eu ali apresentando o case online. Tem 15 minutos para apresentar. Fui júri, eu sei como é que E aí tem 3 jurados, e tem o pessoal lá que faz como é que fala? Que vê se tá tudo certo, esqueci o nome. Os auditores. Os auditores, faz a auditoria do prêmio. Gente, eu fui apresentar o prêmio, eu chorei. Eu não consegui falar de tanto assim, porque isso não é a história de um trabalho de marketing. Isso é uma história de uma vida, isso é a história de uma família, isso é a história do meu Sim. pai, do meu herói, do Vladimir, é a história do trabalho dos meus irmãos, é a história da nossa família, do quando a gente abdicou para estar trabalhando naquilo ali, não só nesse ano que foi de muito trabalho, mas de todos os outros anos que foram de muito trabalho. E aí, me abriu a apresentação, eu não comecei a chorar, eu não conseguia falar.
E aí no prêmio, a minha irmã olhou assim. Mas é justo. Não, claro, eu me emocionei muito. Até aqui no início eu fazendo uma confissão, eu fiquei meio emocionada também, mas passou. Eu notei. A minha irmã, ela fez pra mim no prêmio, ela disse assim, ó, tu não chora. Ela é mais velha, eu obedeci, né? Ela é braba, quem conhece a Cintia tá brincando, a Cintia não é braba, não. Assim, tu não chora, que senão também vou chorar. Vão ser duas bobocas chorando no palco. Eu não chorei. Chorou, segurou. Segurei, não Segurei. chorei. Mas muito me emociona. É uma história que não só me emociona, ela me enche de orgulho. E é uma história linda, que tem um futuro ainda mais brilhante. Eu sempre falo, eu honro muito o passado. Mas eu tenho um orgulho maior ainda dos nossos planos e do nosso envolvimento e do que a gente vê para o futuro, né? É tão raro uma empresa familiar que faz uma sucessão bem sucedida, Sim. que tem, né, os sucessores engajados para fazer um crescimento. Então, eu espero que no próximo ano e no outro a gente esteja falando de novos prêmios. Não, vocês são sucessores gestores, não herdeiros. Exatamente. Então, eu tenho muito orgulho disso. Quero agradecer muito aos meus sócios, ao meu irmão, o Ramsés, a Cíntia e ao meu pai também. Disso, assim, né? Dessa parceria que a gente construiu e agradecer vocês, tá? Eu sempre falo toda a honra aos mestres gratidão, né? O mestrão de vendas aqui, o Marcelo, que nos ensinou basicamente tudo que hoje a gente sabe, tudo que hoje a gente aplica. E tenho muita gratidão de verdade, assim, já falei, pela generosidade do ensinamento, né? E vocês são, sem palavras, muito competentes, assim, o trabalho Obrigado. de vocês Obrigado. foi muito bom. Recomendo. Está tarimbado, podem contratar. Muito obrigado. Enfim, eu gostaria também de agradecer a todos, né, pelo bate-papo de hoje, que foi muito bom. E é só o começo, né, pessoal? Só o começo. A gente, quando ganha um prêmio, a gente quer o outro, né? E assim tem sido para nós, né, essa rotina. E espero que seja junto com vocês novamente, né, que para nós vai ser uma honra. E um beijo especial ao meu filhão Carlo, que vai assistir esse podcast. Isso aí. Vale mandar beijo pra filha, Claro vou mandar que pros vale. meus. Beijo, Sara, beijo, Arthur. Vai, não deixa. Um beijo pra Maria Luísa e pro Miguel também. É isso aí. Um beijo pra Olivia, um beijo pra Carol e um beijo pro Girino, que eu não sei o nome. Pedro, Está vindo aí. Renato Jeromel. Renato Jeromel. Renato Jeromel. E ó, quero aqui pedir também, pra finalizar, uma salva de palmas pro seu Ademir, que é o culpado de tudo isso, que amanhã vai estar na Câmara de Vereadores de Sapucaí do Sul, homenageado. Então vamos. Isso aí. Parabéns, seu Ademir. Parabéns, pai. Parabéns.